Antes de começar, peço um favor rápido. Estou lutando para chegar à marca de 1.000 inscritos. Se puder, clique em inscrever-se. É só um clique, mas faz toda a diferença. Um muito obrigado a todos. Vamos ao vídeo. Você já imaginou como seria cair nas mãos do poder absoluto de Roma? Roma não era apenas glória e conquistas. Para muitas mulheres, especialmente nobres, era um pesadelo calculado para humilhar, controlar e aterrorizar. Seus corpos eram usados como instrumentos de dominação, suas vidas transformadas em exemplos públicos de poder e crueldade. Roma expandia seu império com ferro, fogo e medo, mas a guerra não se limitava aos soldados. Mulheres eram frequentemente o prêmio e a vítima de um sistema que via beleza, status ou rebeldia como motivo para punição extrema. Imagine a cena. Uma mulher patrícia capturada após uma tentativa de desobedecer à autoridade, olhos arregalados diante da praça, mãos amarradas, corpo tenso. Cada passo dos soldados ao redor, cada olhar do imperador era um lembrete. Ninguém poderia escapar do controle romano. Algumas crônicas sugerem que quanto mais bela ou influente a mulher, mais cruel era a punição aplicada. O destino inicial de muitas mulheres nobres era a humilhação pública. Elas eram levadas para o centro das cidades, obrigadas a se ajoelhar ou se expor nuas diante de senadores, cidadãos e soldados, transformando seu sofrimento em espetáculo. Alguns relatos antigos descrevem mulheres tentando cobrir-se, lutando para preservar a dignidade, enquanto soldados riam, batiam com varas e açoites ou até as empurravam contra o chão. A dor física era brutal, mas a humilhação psicológica era ainda mais devastadora. Roma utilizava o abuso sexual como ferramenta de poder. Mulheres eram muitas vezes tocadas, agredidas ou estupradas em praças públicas, transformando o próprio corpo em símbolo de submissão e advertência. Cada gesto de violência era assistido, registrado na memória coletiva e repetido como aviso às demais famílias. Desafiar Roma resultaria em exposição completa, degradação e terror prolongado. Algumas mulheres enlouqueciam diante do horror. Outras permaneciam imóveis, tentando preservar o que restava de sua identidade. Além do abuso sexual, Roma aplicava punições físicas extremas. Ferro em brasa queimava mãos, braços ou seios. Chicotadas abertas marcavam a pele com cicatrizes profundas. Membros eram mutilados diante de públicos horrorizados. Algumas mulheres eram mantidas acorrentadas por dias ou semanas, privadas de comida, água e repouso, obrigadas a assistir à destruição de suas casas ou à morte de familiares, antes mesmo de receberem sua própria sentença. O sofrimento era meticulosamente prolongado para gerar medo, humilhação e submissão. Mulheres de famílias patrícias não tinham imunidade. Se rebelassem ou se opusessem à autoridade, podiam ser enforcadas, jogadas em fossos com animais ou ter partes do corpo amputadas publicamente. O imperador ou magistrado que presidia o castigo exercia poder absoluto, e a multidão observava, absorvendo cada detalhe. A mensagem era clara: riqueza, status ou beleza não protegiam ninguém. Muitas vezes eram justamente essas mulheres alvo de punições exemplarmente brutais para que a lição ficasse ainda mais evidente. Em alguns registros arqueológicos, encontram-se corpos mutilados enterrados fora dos cemitérios tradicionais ou em locais isolados, sugerindo execuções secretas ou punições extremas que não podiam ser documentadas oficialmente. O terror deixado por essas ações era psicológico e social, espalhando medo não apenas entre as mulheres, mas entre toda a população que testemunhava ou ouvia sobre os castigos. Algumas sobreviventes jamais recuperaram a própria identidade, vivendo marcadas para sempre pelo trauma. A violência em praças públicas combinava dor física, abuso sexual e humilhação social.
Mulheres eram arrastadas diante de multidões, empurradas para o chão, açoites sobre suas costas nuas, enquanto soldados sorriam sádicos e o imperador observava com expressão triunfante. Outras eram forçadas a implorar pela vida, a executar tarefas degradantes ou a ser vítimas de simulações de execução. Cada ato de crueldade era planejado para consolidar a dominação e enviar uma mensagem de terror coletivo. Algumas mulheres eram vendidas como escravas sexuais, transformadas em propriedade de elites políticas, bordéis ou casas privadas, transformando a humilhação em rotina. O corpo feminino se tornava, assim, uma extensão da dominação política. A repetição do abuso, a exposição e a perda da própria dignidade eram uma arma silenciosa, mas poderosa, lembrando à população que Roma controlava não apenas territórios, mas também vidas e corpos. A destruição simbólica era parte do castigo. Mulheres eram obrigadas a assistir à pilhagem de suas casas, ao assassinato de familiares, ao saque de cidades. O trauma físico era acompanhado de um trauma psicológico profundo, uma forma de assegurar que o medo sobrevivesse mesmo após a morte ou a libertação eventual. Algumas crônicas relatam mulheres enlouquecendo diante de tanto horror, murmurando palavras desconexas, se recusando a comer ou a dormir, como se o corpo e a mente se rebelassem contra o domínio absoluto. Mesmo quando tentavam resistir, poucas sobreviviam. Algumas fugiam, formavam pequenas comunidades secretas ou manipulavam brechas do sistema para sobreviver, mas a maioria enfrentava um destino cruel e definitivo: morte lenta, humilhação contínua, mutilações ou exílio forçado. Roma provava que sua arma mais eficaz não eram apenas espadas, mas o terror psicológico, a degradação pública e o controle total sobre corpos e mentes. O impacto dessas punições não se limitava à mulher individual. Cada castigo se transformava em advertência, uma narrativa viva para toda a cidade, ensinando que desafiar Roma resultaria em sofrimento extremo. O terror era sistemático e calculado, atravessando gerações, reforçando o poder absoluto e consolidando a supremacia do império sobre todas as formas de resistência, inclusive entre as elites. Enquanto exploramos esses relatos, torna-se impossível ignorar a magnitude da crueldade romana. Cada ato de abuso sexual público, cada mutilação, cada exposição prolongada em praça ou arena não era acidental, era meticulosamente planejado. O corpo feminino se tornava um símbolo, uma arma de dominação, e o trauma deixado por essas ações ecoa através dos séculos, lembrando que o império tinha um preço humano altíssimo. Mesmo quando algumas mulheres sobreviveram, o que restou não era liberdade, mas marcas permanentes, físicas, psicológicas e sociais. A memória do abuso, a lembrança da humilhação pública, a dor prolongada de cada punição transformava a vida em um ciclo de trauma que muitas vezes durava até o fim. Roma não apenas vencia com armas, mas com o terror, a degradação e a destruição da identidade humana. Este é o lado oculto de Roma, o poder exercido sobre mulheres nobres como forma de controle absoluto. Aqueles que ousavam desafiar a ordem pagavam com a dor, a humilhação e, muitas vezes, a vida. Cada castigo era um espetáculo de horror, uma demonstração cruel de autoridade que consolidava o medo e reforçava o domínio do império. Agora que você conhece essas histórias sombrias, pense no que significava desafiar Roma. Cada mulher punida era uma lição de terror. Cada abuso sexual público era um aviso. Cada mutilação, uma confirmação do poder absoluto. O império se erguia não apenas sobre a conquista de territórios, mas sobre o controle do corpo, da mente e do espírito. E você, o que sente ao imaginar esses horrores?
Qual história de resistência ou punição romana mais te chocou? Comente abaixo. Queremos conhecer sua opinião e suas reflexões sobre o lado mais sombrio da história do Império Romano.